A PM de Araranguá iniciou a Operação Presença no município, com foco na prevenção de furtos e na tranquilidade dos moradores. A operação busca aumentar a presença policial em áreas estratégicas, intensificar o patrulhamento e implementar medidas preventivas para diminuir a ação de criminosos. Na verdade não tem uma onda de furtos, né? Nosso nível de furtos que a gente está levantando de novo estatisticamente, ele está no mesmo nível para essa época do ano, né? E até baixou de 2023 para 2024. Porém, em razão de um movimento de algumas pessoas terem sido furtadas, pessoas essas conseguiram movimentar um pouco até mesmo a imprensa, né? Porque tem alguma inclusão aí, conseguem contato mais próximo, fez com que gerasse, principalmente na imprensa, essa sensação de que está tendo uma onda de furtos. Como a gente não trabalha só com o fato em si, a gente também quer que a população se sinta mais segura. E se realmente a população não está se sentindo segura, mesmo com os furtos estando menores do que ano passado, nós vamos reforçar a presença policial, a visibilidade da polícia nos bairros. As viaturas elas já fazem esse trabalho, de fazer rondas nos bairros, abordar. Só que agora a gente está pedindo que eles fiquem mais visíveis, que eles parem mais em alguns locais, de maneira que a comunidade veja a polícia. A polícia sempre está trabalhando de maneira igual, mas é uma maneira de tentar que veja mais. Além da presença, dentro dessa operação teremos varreduras, que é onde saem às vezes 2, 3 viaturas em comboio, né, e vão fazendo vários bairros, a gente chama de uma patrulha, para abordar pessoas, bares que geram ocorrências às vezes de briga, desordem, então que estejam abertos, fiscalizar os alvarás, ver se não passou do horário, porque a fiscalização de alvarás também é muito importante, principalmente nesses bares de bairro, onde muitas vezes após um certo horário só fica aquele povo que gera confusão, né? Usuário de droga, pessoas muito embriagadas, às vezes dá uma briga, uma facada. Não temos tanto em Araranguá isso, hoje os alvarás estão todos até mais cedo, né? Isso aí tem sido uma parceria até com a Polícia Civil também e com a Prefeitura de não dar alvarás para esses estabelecimentos até muito tarde, porque só gera no final, na madrugada, desordem. Além do patrulhamento, a PM está envolvida em abordagens diretas a moradores de rua em colaboração com o município, visando encaminhá-los para assistência e tirá-los das ruas. E que dificilmente a PM, se não pegar em flagrante, é caso específico da Polícia Civil que tem trabalhado investigando esses casos, né? Mas esses furtos que eles chamam de pequenos furtos, que são o furto do usuário de droga, que pega um portão de alumínio, como já foi falado lá no cemitério, que já resolveu muito com o cercamento do cemitério, algumas sugestões que a gente deu para a prefeitura que foram tomadas, aumentar o muro, botar aquela concertina. E outros furtinhos que acontecem aí, que são feitos por esses usuários de drogas que andam nas ruas, a gente está abordando direto, madrugada, isso está tendo levantamento de pessoas abordadas, nós estamos passando para o CREAS, dentro dessa operação Recomeço, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social e com o apoio da ACIVA. Então, por isso que a gente vai na estatística. Eu até fiquei preocupado, olha, está contra o que eu estou imaginando, vamos olhar. Mas vamos olhar os dados, está na mesma média, um pouco menor do que ano passado. Por que ano passado não teve esse vucu-vucu na imprensa de furtos, se estava até maior? Porque não teve alguém com voz para chegar na imprensa que tenha sido vítima de furto. Não houve uma comoção, de repente, né? E também tem essa questão que a gente sabe, né? Que estamos em ano político, em ano eleitoral. Algumas das pessoas que acabam organizando essas reuniões e dizem que é audiência pública, mas não é audiência pública, né? Elas às vezes querem mostrar para o bairro, são presidente de associação de moradores e tal, e a gente sabe que às vezes a intenção é boa, mas aproveitam um fato para mostrar, e ficar mais conhecido na cidade, né? Porque vai ser um futuro candidato a vereador. Mas daqui a pouco a gente vai ver, né? Se essas pessoas que estão alimentando isso de maneira muito forte, inclusive criticando demais a nossa atuação da Polícia Civil, de que não está fazendo nada, se elas não vão ser candidatos a vereador. Aí eu peço que a comunidade preste atenção se eles vão ser candidatos a vereador ou não, e se não estão usando isso para se projetar, né? O tenente-coronel Marcelo Bertoncini Zanetti aproveitou o momento e refutou informações recentes que foram faladas sobre o aumento dos furtos em Araranguá e eventuais problemas com a falta de efetivos na PM, ressaltando que a polícia está ativa e comprometida com o trabalho de proteção à população. Segundo dados divulgados pela PM, os números apresentam uma queda de mais de 10% nos furtos em comparação ao ano passado, no mesmo período. E essa questão também do efetivo, todo o estado tem uma defasagem de efetivo, né? Outra coisa que está sendo jogada na imprensa é que Araranguá tem uma falta de 50 policiais. Eu nunca falei isso, tá? Na Câmara de Vereadores eu dei uma longa palestra ali,
Se olharem as imagens da palestra que está disponível no YouTube da Câmara de Vereadores, não falo em nenhum momento. Eu falo no total de policiais aproximados, que a gente nunca dá o dado real, é por uma questão de segurança nossa, da MESC, que são 250. E eu não falo em nenhum momento que faltam 50 policiais em Araranguá. Gostaríamos de ter mais policiais em Araranguá, até tem um número que eu gostaria de ter para ficar excelente. Não quer dizer que faltam 50, não existe esse número em nenhum local. Nenhum dado, não existe em nenhum local assim, tal cidade tem que ter X policiais. Não acredito que seja uma fake news, eu acho que é só um telefone sem fio ali. A informação chegou de uma maneira e foi difundida um pouquinho diferente. Deu um erro aí de comunicação, né? Porque a nossa imprensa é muito parceira, a gente sabe, tanto a TV quanto as rádios, outros veículos de internet, sempre nos apoiaram e nos apoiam, só que também a imprensa quer notícia, né? Como a gente não questiona o trabalho da imprensa nesse sentido, de saber o que é notícia e o que não é, nós sabemos também o que é importante e o que é uma operação e como fazê-la, né? Sei também que foi questionado isso. Que estão fazendo presença nos bairros e divulgar imagens com 2 viaturas. Por que estão 2 viaturas juntas? Bom, se eu tiver que explicar toda a ação que eu faço para um jornalista, sendo que o especialista em segurança pública sou eu, e eu explico. Se ele me perguntar, eu explico por que 2 viaturas. Agora, falar que 2 viaturas não servem, é melhor ter uma separada da outra, se a pessoa tem algum estudo em segurança pública, já trabalhou, até pode dar a opinião dela. Mas eu acho que eu não digo como médico tem que operar um paciente, e quem não é da área não pode dizer como a polícia tem que fazer segurança pública e atuar contra o crime, né? Porque as pessoas não veem a polícia, que a polícia não está naqueles locais. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem mais efetivo no horário da noite, principalmente das 7 a 1 da manhã, 2 da manhã, que é onde tem mais ocorrências. Só que essas pessoas, nos bairros principalmente, estão em casa nesses dias de semana. Então às vezes ela não vê a viatura. Diferente se eu pegasse todo o policiamento e botasse no horário comercial, né? E deixasse bem pouco policiamento à noite. Ia dar uma correria para atender ocorrência, as pessoas iam demorar a ser atendidas, só que a população ia ver um monte de viatura, principalmente se eu botar 2 no calçadão, uma na praça da Cidade Alta. A gente chama isso de policiamento vitrine. Já foi muito usada essa estratégia, né? Eu não sou a favor disso, a gente quer um policiamento efetivo, que dê resultado. Então a comunidade tem que ver a polícia, mas a polícia tem que estar distribuída nos locais que precisa e também atendendo às ocorrências. Então eu tenho que dar prioridade a ter mais efetivo na rua nos horários que tem mais ocorrências. Porque senão a pessoa está em casa apanhando do marido ou entrando um criminoso na casa e tem uma viatura, 2 só na rua, e aí como é que vai fazer? Aí essa pessoa vai ficar aguardando? Não pode. Se sente inseguro, está com algum problema no seu bairro, na sua rua, que realmente acredita que está tendo não está tendo o policiamento que ele gostaria, venha nos procurar aqui no batalhão, a gente está de portas abertas, conversar comigo, conversar com o Ana da companhia. Às vezes uma rede de vizinhos no seu bairro, na sua rua, pode ser implementada para melhorar. Venham reclamar da segurança para nós que somos da segurança, porque nós vamos estar de portas abertas para atendê-los.